Muito bem, meus amados e amigos, estamos aqui juntamente com cada um dos nossos amigos, citando aqui umas palavras importantes para nós que convivemos com o nosso dia a dia. Na voz aqui do amigo Pastor Silas Fala Mais, no estúdio aqui da Nações e Povos, um tema que é importantíssimo para todos nós, que diz assim: eu sou o enviado de Deus para a sua vida. Isso mesmo. Diga aí para quem está ao teu lado estas palavras: eu sou o enviado de Deus para a sua vida. Quando nós paramos para enviarmos os nossos contentamentos para a palavra de Deus, nos diz lá em Coríntios, capítulo 12, verso 26, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros regozijam com ele. Verso 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seu membro em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, e em terceiros lugares depois milagres, e depois dons de cura, socorros e governos, verdades de línguas, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos cooperadores de milagre? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei o caminho, ainda mais excelente. É por isso, querido, que nesta data tão importante, você hoje meditando nessa palavra, que faz parte do corpo de Cristo, faz parte como membro, em particular, reconhece a dádiva divina deliberada sobre você, sobre a incumbência deliberada por Deus, a ordenança daquilo que você pode transmitir àqueles que se encontram diante da sua trajetória. E é por isso que nesta tão grande e importante realização de você parar e reconhecer que você é um enviado de Deus para alguém que se encontra debilitado, para alguém que se encontra necessitado. Talvez essa pessoa que se encontra ao seu redor está simplesmente esperando uma palavra fluir dos seus lábios. E você traz para você essa responsabilidade diante daquilo que você está vivendo, diante daquilo que você está posicionado. E traz eis questionamento. O que nos atribui hoje compreender essa significativa responsabilidade? O que nos atribui hoje olhar para nós e conhecer e reconhecer a dádiva divina sobre as nossas vidas? Aquilo que ainda nos resta, aquilo que ainda está restabelecido sobre nós, a vida. Talvez você possa questionar a maneira que você esteja vivendo, talvez você possa questionar a realidade que você esteja passando, talvez você possa questionar as circunstâncias que você esteja envolvido, mas é importante você ter essa ciência que ainda lhe resta a vida. Se você olhar ao seu redor, talvez você possa perceber que aí é necessário algo para a conformidade da sua estrutura natural. Mas quando você entende que ainda te resta a vida, você compreende algo significativo da parte divina. E você pode alcançar aqueles que estão diante, aqueles que estão em torno da sua convivência. Então olha ao seu redor. Veja ainda o que ainda te resta.
e se permita ser útil a Deus. Você está em vida. Então, não importa as suas condições e situações. Você está aí em vida. Talvez esteja em seu sofá, em sua cama, esteja com os seus animais, com seus cachorros, esteja no seu escritório, no seu carro. Diga: eu sou um enviado de Deus para a sua vida. Abra os seus olhos nesta data de hoje. É importante que você faça isso com grandiosidade. Por quê, Pastor Silas? Quem você consegue alcançar com os seus pensamentos? Alguém chegou a você, você está no seu lado, diga a este, no leito do hospital, diga a ele, no presídio, diga a este que se encontra nas drogas, nas prostituições, na má convivência, no crime. Diga que você é o enviado de Deus para ela, porque ela está ainda em vida, como você se encontra em vida. Ao olhar esta pessoa, diga: eu sou o enviado de Deus para a sua vida. Porque conforme a palavra de Deus nos revelou, que de maneira ser um membro, ou de maneira um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros são honrados com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Quantas pessoas hoje atribuem para si que estar como membro de Cristo é estar diante de um templo, ou estar diante de um coletivo institucionalizado por pessoas em grandiosidade de números. Mas, na verdade, é importante compreender o plano e o segmento divino de Deus. Porque a Bíblia diz: e a uns pôs Deus nos lugares, primeiramente, os apóstolos, e em segundo lugar, os profetas, e em terceiro, os doutores, e depois os milagres, e pôs dons de curar, socorros, governos e variedade de línguas. Se você começar a entender a dinâmica de Deus, se você começar a entender as estratégias divinas de Deus para com a vida daqueles que é necessário compreender a importância de ter sido enviado dele para um propósito, vamos diante da dimensibilidade daquilo que o nosso Salvador Jesus Cristo cumpriu. Porque a Bíblia relata para nós que quando Deus, ele olhou-nos na terra e nos enviou a missão do seu Filho para chegar a nós as informações, as suas palavras, palavras de restituição, palavras de restauração, palavras de unidade, palavras de conformidade para uma vida sublime e eterna, chegou às nossas vidas através de todos que levaram sobre si a incumbência e a coerência de crer nas palavras do Mestre Jesus Cristo. E a Bíblia nos relata que ele nos designou através da divina presença do Espírito Santo, que se crêssemos, faríamos obras maiores do que a que ele realizou. E nesta tarde, do dia em que nós podemos vivenciar e viver, nos deparamos com a palavra que ele, Deus, a uns pôs nas igrejas primeiro como os apóstolos,
em segundo como os profetas, em terceiro como os doutores, e depois os milagres, e depois os dons de cura e socorro. Os dons de cura, porque está sobre a tua vida a incumbência da deliberação divina, que é a presença do Espírito Santo, sobre as tuas atitudes, sobre as tuas motivações. Ele está apto a agir. Então, nesta tão importante forma de entender, você pode dizer: eu sou um enviado de Deus. Eu sou um enviado de Deus para a tua vida. Você é um enviado de Deus para esta vida que se encontra aí necessitado de compreender que você foi levantado para fazer valer a realização de um milagre. Naturalmente falando, você pode estar dizendo: mas como pode, meu amigo, pastor Silas, como pode eu me tornar um enviado de Deus se eu estou diante de uma necessidade natural? Não se preocupe se você está desempregado, não se preocupe se você está separado do âmbito do teu convívio familiar, social, profissional. Não se preocupe simplesmente em olhar para dentro de você e compreender que você foi alcançado por uma dádiva que não tem como se materializar uma explicação natural, mas sim sobrenatural. Porque a palavra de Deus te revela nesta noite, ou neste dia, ou nesta data. Porventura são todos apóstolos, são todos doutores, são todos realizadores de milagres, têm todos os dons de curar. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Procura trazer para você essa dádiva. Deus estabeleceu sobre a tua vida os dons de cura, os dons de milagre, a atitude de socorro e até mesmo de governos. Deus estabeleceu sobre a tua vida através do mover do Espírito Santo. Mas é importante que você abra o teu entendimento, compreenda-se a si próprio. A Bíblia diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Se você consegue compreender a si próprio através daquilo que você tem vivido, valerá para você uma experiência plena ao compreender que nada tem mais valor diante da face desta terra do que você, do que a sua vivência. Então, compreenda-se para você o segundo dos mandamentos maiores estabelecido. Ame ao teu próximo. Quando você compreende que você precisa ser amado, que você precisa ser alcançado, que você precisa ser valorizado, ame aquele que está ao teu lado, mais do que o seu carro, mais do que o seu emprego, mais do que os seus patrimônios. Ame. Compreenda que o que está dentro do teu interior, ele é multiplicador, contagiador, valorizador, sobrenatural para aqueles que se encontram aguardando uma palavra de sobrevivência, de restauração e de restituição. Porque disse Jesus: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. E se Jesus Cristo, que foi o autor de todo o poder, que tramitou sobre a face desta terra, perdoando, alcançando os necessitados, restituindo as forças dos que já estavam cansados, se Jesus Cristo, que declarou aos que estavam mortos a ressurreição,
Se Jesus Cristo que restabeleceu aos cegos que estavam sem visão a vida, a forma de enxergar não fisicamente somente, mas o sobrenatural de como enxergar a maneira de interpretar e viver feliz. Eu te digo nesta tarde, foi nos dado uma palavra. Se creres, farão obras maiores do que a que eu fiz. Então faça valer esta obra sobre a tua vida. Talvez você esteja aí no seu gabinete, olhando para o seu funcionário. Talvez você esteja aí conduzindo o seu veículo, alguém ao seu lado. Talvez você esteja aí em um transporte coletivo. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, talvez você esteja aí chegando no seu lar, dentro da sua casa, em frente ao seu computador. Lembre-se, você é um enviado de Deus para esta vida que se encontra aí, aguardando uma única palavra, a palavra de restituição. Ora, vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. É em particular que você vai dar uma volta por cima. É em particular que você vai tomar posse da sua vitória. É em particular que você vai alcançar o êxito para esse que necessita tão somente viver. E é por isso que eu deixo aqui esta palavra para você. Você, nesses últimos dias que estamos vivendo na terra, é um enviado de Deus. Viva o melhor do Senhor sobre a tua vida e tudo se concretizará conforme os desígnios e os planos divinos. Diz assim: segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar. Profetiza sobre esta vida, a vida. Profetiza sobre esse enfermo a cura. Profetiza sobre esse cego a visão. Profetiza sobre o surdo a audição. Profetiza, o poder está sobre a tua palavra quando você assume que você é um enviado de Deus. Você é um enviado de Deus para aqueles que se encontram tristes, cabisbaixos. Você é um enviado de Deus para aqueles que se encontram aqui pensando que tudo está perdido. Você é um enviado de Deus, não importa qual é a sua língua, não importa que nação você esteja, não importa em que país você se encontra, não importa se o seu país está em guerra, não importa se o seu país está em declínio, não importa se as famílias estão conturbadas, não importa se os jovens estão em conflito, não importa se a esfera da sociedade está em decadência, importa que você é um enviado de Deus e que sobre a tua vida foi posta uma palavra profética, para que tudo que se encontra negativado seja absolvido, para que tudo que se encontra sentenciado seja absolvido. A restituição e a vida, a restauração e a transformação, porque todo o poder foi te dado, se creres na palavra profética de Cristo Jesus. Porque estar contigo, estar comigo, estar conosco nesses momentos de vida. O autor da transformação, o autor do milagre, o autor da regeneração, o Espírito Santo. O Espírito Santo está nesse movendo, impactando, está acelerando, está rejuvenescendo, está restituindo pelo poder da sua grandeza em nossas vidas. Eu quero deixar aqui estas palavras. Você é um enviado de Deus. Não se permita ser convencido diferente disso. Aonde colocar a planta dos seus pés, aonde colocar as suas mãos,
aonde pronunciar as palavras que fluírem dentro dos seus lábios, aonde passar os seus olhos. Declare: eu sou um enviado de Deus para você que está ao meu redor. E o milagre de Deus te acompanhará. E você verá a grandiosidade divina sendo manifesta sobre o seu viver. Que Deus te abençoe neste momento. Esta palavra eu vos deixo para a glória do Altíssimo, o nosso Salvador. Esteja conosco, Ministério Nações e Povos, na gestão do Espírito Santo do Senhor e a direção do nosso Pai Celestial, na voz do seu amigo, pastor Silas Fala Mais. Que Deus abençoe.